E se você pudesse olhar para o relógio do céu e ele revelasse que o tempo está se esgotando? Imagine uma mulher que cresceu em uma família judaica tradicional, que enfrentou a morte e retornou com uma mensagem urgente para a humanidade. Prepare-se para uma história que vai prender sua atenção. Meu nome é Rebecca Levy. Nasci em Lisboa, em uma rua antiga que abriga as ruínas de uma sinagoga do século XIX. Cresci em um lar judaico tradicional, onde a oração ecoava diariamente, mas a fé se manifestava de maneira discreta. Meu pai costumava dizer que Deus era como a luz da aurora, sempre presente, mas difícil de alcançar. Já minha mãe, com seu olhar contemplativo, acreditava que Deus habitava no silêncio das palavras não ditas. Quando eu era criança, costumava imaginar Deus como um rei majestoso, sentado em um trono nas nuvens, ouvindo as orações subirem como fios de ouro. No entanto, com o passar do tempo, essa imagem foi se desvanecendo. E assim, comecei minha busca. Quanto mais eu procurava, mais a sensação de que algo estava errado se intensificava. Era como se tivéssemos cuidadosamente adornado a moldura, mas a pintura estivesse ausente, como se a casca estivesse intacta, mas algo vibrante e pulsante estivesse oculto em seu interior, aguardando o momento certo para germinar. Em janeiro de 2021, deparei-me com um versículo que atingiu minha alma como uma espada invisível. Eis que a Virgem receberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Essas palavras penetraram em mim de uma forma estranha, como se algo profundo despertasse, e eu não conseguisse mais ignorá-las. Assim, comecei a participar secretamente de pequenos grupos de estudo messiânico, reunindo-me à noite em locais discretos, onde lia escondido e orava com palavras que nunca imaginei que teria coragem de pronunciar. Meu marido acreditava que eu estava confusa. Meus filhos, por sua vez, sentiam medo, e a comunidade ao nosso redor parecia distante e indiferente. No entanto, o que queimava dentro de mim não era confusão, mas uma intensa sede, uma fome espiritual ancestral que nenhum ritual conseguia saciar. Naquela noite, tudo se transformou. Era verão e a casa repousava em um silêncio profundo. Eu me encontrava sozinha na sala de estar, de joelhos sobre o tapete, sussurrando uma canção suave. A janela aberta permitia que a brisa da noite entrasse, trazendo consigo o doce perfume de figos maduros. Folheei lentamente um antigo livro sobre os profetas. Uma paz intensa e misteriosa envolveu-me, mas ao mesmo tempo, algo profundo dentro de mim começou a se agitar. Foi então que me recolhi em oração. Não era algo que fazia com frequência, mas naquela noite senti a necessidade de orar por Israel. Não foi por segurança política, mas sim por um reavivamento espiritual, um anseio profundo de retornar ao Deus vivo. Cada palavra ressoava como um grito, e cada suspiro parecia uma antiga dor sendo exorcizada. De repente, a dor surgiu, uma aguda pontada no peito. A princípio, pensei que tudo se resumia à fadiga e ao estresse. No entanto, a dor começou a subir pelo meu pescoço e se espalhou pelo braço. Minhas mãos ficaram geladas e minha visão embaçada. Tentei gritar, mas apenas um som fraco escapou dos meus lábios. Então, perdi o equilíbrio e caí de lado. O último som que ouvi, antes que tudo se tornasse escuridão, foi o impacto surdo da minha testa contra o chão. Senti apenas o impacto surdo da minha queda. E em seguida, o vazio. Mas não era um vazio sombrio. Era um vazio vibrante e pulsante. Um silêncio que ressoava, como se eu tivesse deixado o mundo físico para trás e despertado para uma realidade mais profunda. Não havia medo. Era como se eu estivesse vivendo uma experiência única, morrendo e renascendo simultaneamente. Sentia-me atravessando uma membrana invisível que separava dois mundos e, com um misto de espanto e maravilha, percebia que o segundo era mais vívido e verdadeiro do que o primeiro. Não consigo precisar quanto tempo se passou. Poderiam ter sido apenas alguns minutos, ou, quem sabe, uma eternidade. Quando finalmente abri os olhos, percebi que não estava mais em casa. Ao meu redor,
Não havia paredes, tapetes ou teto. Apenas uma luz intensa e envolvente. Curiosamente, não foi a luz que me tocou primeiro. Era uma certeza profunda, uma convicção inabalável de que algo sagrado estava prestes a se revelar. Algo que nunca tive coragem de pedir, mas que, no fundo, sempre almejei com todo o meu ser. Eu já não era mais Rebeca. A mãe, a esposa, a judia dividida entre a tradição e a busca. Eu era apenas uma alma, nua e viva, diante do Eterno. Foi nesse instante que minha verdadeira visão começou a se revelar. Abri os olhos, mas não era um sonho. Eu flutuava em um vazio luminoso, onde cada som se transformava em uma canção e cada respiração se tornava uma prece. Era um lugar que parecia transcender o tempo, onde, curiosamente, apenas o tempo tinha domínio. Diante de mim, flutuando no ar como uma roda dourada de fogo, um imenso relógio celestial girava. Em vez de marcar as horas, ele revelava os eventos. Cada ponteiro deslizava através de eras e profecias, e a cada movimento, uma vibração profunda ecoava em mim, como se ressoasse na minha própria essência. Então, um ser grandioso, envolto em um manto de luz, aproximou-se, comunicando-se sem a necessidade de palavras. Mas eu ouvi com clareza, como se ecoasse diretamente em minha mente. Bem-vinda, Rebeca. Você tem o privilégio de enxergar o que muitos não conseguem. O relógio de Deus não marca segundos, mas sim sinais. E o último deles já se manifestou. Nesse instante, minha visão se tornou mais nítida. O relógio girava em círculos concêntricos, revelando imagens tão vívidas que pareciam ganhar vida, como se tivessem carne e ossos. Testemunhei o nascimento de Israel em 1948, um clarão de luz que rompeu séculos de escuridão. Vi também o colapso das Torres Gêmeas, o surgimento de pandemias e o desdobrar de guerras. Todas as imagens se reuniam em um único ponto, como se fossem atraídas por uma mão invisível. No entanto, o que realmente partiu meu coração foi a visão de uma cena que ainda estava por vir. Um acidente de avião na Índia, marcado para o dia 13 de junho de 2025. Aquilo não era apenas uma tragédia, era um presságio sombrio que me deixou inquieto. Foi um clamor que ecoou dos céus. Eu testemunhei almas se desprendendo de seus corpos. Algumas acendiam como chamas ardentes, enquanto outras desciam como fumaça etérea. E então, ouvi uma voz ressoar. O julgamento se inicia na casa de Deus. Todas as nações serão submetidas a um rigoroso crivo. A cena se transformou diante de seus olhos. Uma cama branca se destacava, e sobre ela repousava um homem pálido, cuja face lembrava a do Papa que já partiu. Os cardeais, em um murmúrio contido, circulavam ao seu redor, enquanto um anjo pairava acima dele, proclamando com voz firme: "O pastor está ferido, e o rebanho será disperso." Contudo, um fogo surgirá dele. Aqueles que têm olhos, que vejam. Levantei os olhos. No coração do relógio celestial, uma palavra resplandeceu em letras incandescentes. Todos os ponteiros haviam parado em um único ponto: Jerusalém. A cidade sagrada reluzia como uma noiva, mas nuvens sombrias se aproximavam, enquanto tropas invisíveis marchavam silenciosamente sobre suas muralhas. O ser de luz fixou seu olhar em mim, e sua voz ressoou como um trovão sussurrado. "O livro está se fechando. Não espere pelo próximo sinal. O céu já se manifestou. O tempo, como o conhecemos, deixará de existir." E então eu ouvi. Um livro colossal flutuava entre as nuvens, fechando-se silenciosamente. Em cada uma das páginas estavam registrados nomes, lágrimas, orações e decisões. A última página, por sua vez, permanecia em branco, mas logo começou a ser preenchida com letras ardentes, como se fossem escritas em fogo. "Prepare-se, Jesus está voltando." Eu tentei me manifestar, mas percebi que não tinha boca. Tentei correr, mas percebi que não tinha pés. Foi então que compreendi que era um espírito. Em uma dimensão espiritual,
Estava prestes a testemunhar algo que transformaria para sempre minha visão de vida, minha fé e minha compreensão do mundo. O ser de luz continuava a me observar intensamente. Com um gesto suave, levantou a mão e declarou: "Agora vou revelar a você o que a igreja esqueceu e o que o mundo decidiu ignorar." Em seguida, guiada por um relógio celeste, fui transportada para um lugar onde não havia terra firme nem coordenadas conhecidas. Eu me senti como se estivesse em um platô, situado entre o visível e o invisível. No centro desse espaço, havia um pulsar tão intenso que parecia ter vida própria. Israel não era apenas a terra que se via nos mapas escolares. Não se resumia ao território que os jornais costumavam noticiar, com suas contradições e fronteiras tão instáveis quanto a areia do deserto. O que eu contemplava era uma Jerusalém transformada, adornada como uma noiva, mas com lágrimas a escorrer pelo seu rosto. Suas paredes pulsavam como veias vivas, enquanto um vento ancestral soprava ao seu redor. O mesmo vento que trazia consigo as palavras de Isaías, Ezequiel e Jeremias. E eu escutei. Gravei você nas palmas das minhas mãos. Acima da cidade, um fogo circular dançava no céu, como uma coroa de chamas. Nas colinas ao redor, sombras se aproximavam, exércitos espirituais marchando do norte, do sul, do leste e do oeste. Eles se levantaram, tratados foram rompidos e alianças enganosas tentavam disfarçar uma paz que nunca existiu. Foi nesse instante que percebi que Israel não é apenas uma questão geográfica, mas sim um reflexo do céu. Quando Israel sangra, a profecia clama. O anjo me revelava visões tão rápidas e intensas que pareciam relâmpagos. Eu via a fundação do Estado de Israel em 1948. Homens dançando entre as ruínas e mães chorando, segurando bandeiras feitas à mão. Eu testemunhei a Guerra dos 6 Dias, os acordos de paz sendo assinados por mãos trêmulas. E mais uma vez, as sirenes soaram, os foguetes riscaram o céu e as orações ecoaram no muro, dia e noite, sem parar. Cada imagem que se desenhava diante de mim era ao mesmo tempo uma ferida aberta e uma ressurreição. O anjo me pediu que olhasse com atenção. À minha frente, uma mesa de vidro estava cercada por homens poderosos, todos vestidos com elegantes trajes internos. Eles tinham cartas abertas diante de si e canetas douradas nas mãos. Embora discutissem sobre paz, seus olhos transmitiam uma estranha vacuidade. 2 povos, 2 estados, mas em um plano espiritual, eu percebia mãos rasgando o manto de Deus. Uma voz poderosa, tão intensa quanto o som de uma trombeta, ecoou: "Quem toca na minha terra, toca na menina dos meus olhos." Nesse momento, uma sensação gélida percorreu meu sangue. Assistia a uma reunião de líderes mundiais, todos levantando as mãos em uníssono, decidindo o destino de Jerusalém. Foi então que, de repente, o céu se obscureceu, um trovão estrondou e uma frase poderosa ecoou no ar, deixando uma marca indelével naquele instante. Quando ouvirem falar em paz e segurança, a destruição repentina se aproximará. Nesse momento, compreendi que não se tratava apenas de geopolítica, mas de uma profecia que se tornava realidade. Não era uma mensagem destinada a teólogos, mas sim a olhos que, por escolha, preferiam permanecer cegos. As pessoas observavam as notícias nas telas, mas não prestavam atenção à voz que ecoava por trás delas. Foi então que o anjo se voltou para mim e disse: "Muitos acreditam que o arrebatamento ainda está distante, mas eu lhe afirmo: quando Israel estiver cercado e o mundo clamar por paz sem Deus, saberão que o tempo se esgotou." Neste instante, avistei um grupo de mulheres reunidas, rezando junto ao muro. Uma delas, de maneira surpreendente, parecia comigo, como se fosse eu mesma em um passado distante. Com as mãos estendidas, ela chorava, como se estivesse tentando alcançar algo que o mundo havia esquecido. Nesse grito, pude sentir a essência do coração do Pai. Não era raiva, mas um chamado. Não era condenação, mas a graça batendo a porta pela última vez. A visão começou a se dissipar,
e o platô se esvaiu como uma neblina, enquanto uma frase se fixava para sempre em minha memória. Israel é o coração pulsante. Nunca se esqueça disso. Quando Israel treme, o céu se manifesta. Em um piscar de olhos, deixei Jerusalém e fui transportada para um lugar que não constava em nenhum mapa, mas que reconheci instantaneamente em minha mente. Não era exatamente o futuro, mas sim o presente observado de uma perspectiva celestial. O clima era distinto, denso e complexo, pulsando com uma energia única. Tudo parecia convergir para um único destino: o trono do homem. Diante de seus olhos, uma cidade se desenrolava, repleta de arranha-céus de vidro e telas brilhantes por toda parte. Milhares de pessoas caminhavam, com os olhos grudados em seus dispositivos, alheias ao que acontecia ao seu redor, e sem trocar uma palavra entre si. À primeira vista, aquilo parecia um sinal de progresso, uma demonstração de ordem. No entanto, sob essa superfície impecável, escondia-se um vazio gélido, um abismo disfarçado de eficiência. O anjo ao meu lado ergueu o braço, e uma espécie de véu foi retirado da cena. O que antes estava oculto agora se revelava diante de mim. Ao meu redor, uma cidade futurista se desdobrava. Prédios de vidro reluziam sob a luz, drones zumbiam no céu, e tudo parecia organizado de maneira impecável. No entanto, essa ordem era tão fria quanto uma tumba. Cada edifício revelava um símbolo oculto, uma marca digital que eu conseguia decifrar. Todas as pessoas ao meu redor eram rastreáveis, cada uma delas identificada por códigos biométricos únicos. Estavam todas interligadas, sob constante vigilância e controle, mas, surpreendentemente, ninguém parecia perceber. O anjo sussurrou ao meu lado: "Olhe o que fizeram com a liberdade. Trocaram-na por conveniência." Nesse momento, avistei uma família reunida à mesa. O pai, com um gesto simples, realizava pagamentos utilizando um chip implantado sob a pele. A mãe recebia alertas nutricionais em tempo real, enquanto o filho sorria para uma tela que exibia mensagens de igualdade e paz mundial. No entanto, por trás desses slogans otimistas, eu conseguia perceber rostos sombrios, seres espirituais ocultos no centro de poder. Eles não gritavam, apenas sussurravam, e dessa forma, exerciam seu controle. Logo, fui conduzida a uma imensa sala de conferências, coberta por uma cúpula de vidro. O ambiente lembrava uma metrópole sem nome, ou talvez a fusão de todas as metrópoles em uma única. No centro da sala, uma cadeira permanecia vazia, aguardando. Ao seu redor, líderes políticos, religiosos e especialistas em saúde e tecnologia debatiam intensamente, como se estivessem em um transe coletivo. Havia algo sendo preparado, e eu percebi de imediato. Aquela cadeira estava reservada para alguém especial, o homem da destruição. Não conseguia enxergar seu rosto, mas a sombra que projetava era inconfundível. Havia um carisma sombrio que emanava dele, uma presença irresistivelmente sedutora, mas ao mesmo tempo letal. Ele não precisava elevar a voz para exercer seu controle. Sua fala, suave como mel, escondia um veneno mortal. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. As pessoas o aplaudiam, mas sem compreender o motivo. Algumas se curvavam em reverência, enquanto outras, de forma quase automática, assinavam contratos e entregavam suas vontades a ele. Todos o aceitavam, pois ele oferecia aquilo que o mundo mais ansiava: ordem, segurança e unidade. Esses eram os pilares que se destacavam. Em seguida, passei a observar as igrejas. Algumas estavam completamente desertas, enquanto outras, do lado de fora, pareciam vibrantes e superlotadas. No entanto, ao olhar mais de perto, percebia que estavam vazias por dentro. O evangelho, que deveria ser a essência, havia sido substituído por discursos motivacionais e por frases doces, mas ambíguas. Vestidos de ouro, os vi-pastores se destacavam, mas seus olhos opacos e sem vida revelavam uma profunda tristeza.
Acima deles, inscrições invisíveis aos olhos humanos denunciavam uma verdade alarmante. O temor do Senhor não habita mais aqui. Foi então que um altar digital surgiu, trazendo consigo uma nova era de desafios e reflexões. Um homem se dirigia a uma multidão, cativando a atenção de todos, mas curiosamente, nunca mencionava o nome de Jesus. Suas palavras eram repletas de amor, tolerância e a busca pela unidade entre as religiões. Ao seu lado, uma mescla de símbolos, a cruz, a estrela, o crescente e o olho, parecia dar vida a uma nova religião global, uma visão que transcendia as barreiras tradicionais. Acima dele, um holograma brilhava, revelando uma única mensagem, uma só fé, um só mundo. Eu sentia uma vontade imensa de gritar, mas o anjo me deteve com um gesto firme. Ainda não é a hora, ele disse. Você precisa observar tudo primeiro. Depois poderá falar. A visão se tornou mais nítida e profunda. Revelou-se a infraestrutura oculta do sistema atual. Bancos centrais digitais, sistemas biométricos, acesso à saúde por meio de códigos criptografados, rastreamento de movimentos e vigilância das palavras. Não se tratava de uma previsão distante, era o presente disfarçado de futuro. Foi então que compreendi, com uma dor intensa, como se uma lâmina atravessasse meu peito. O sistema já existe. Já está implantado e funcionando. Faltava apenas uma peça para conquistar o domínio total. O rei. No entanto, ele também avistou uma luz de esperança, intensa e vibrante, que nada poderia extinguir. Era um pequeno grupo de homens e mulheres, com as mãos erguidas, simbolizando resistência e determinação. Eram poucos, quase invisíveis, e não se deixavam levar pelas tendências do mundo. Não usavam distintivos, nem se preocupavam em ostentar qualquer coisa. No entanto, havia uma chama ardente em seus olhos, uma paixão que nenhum sistema conseguiria extinguir. O anjo ao meu lado fixou o olhar neles e declarou: são o remanescente. Eles são os que ainda mantêm a escuridão sob controle. Contudo, essa situação não durará por muito mais tempo. Ao acordar daquela visão, meu coração ardia em chamas. A mesma frase ressoava incessantemente em minha mente, como o ritmo de um tambor. O mundo precisa se preparar para enfrentar o anticristo. Logo, uma nova visão se desenhou diante de mim. Embora não tenha sido transportada para um lugar físico, minha mente parecia viajar por continentes, guiada por uma corrente invisível que me arrastava. Por todos os lados, ecoava um som aterrador e constante. Era o gemido da criação. Não se tratava de uma voz humana, mas de um grito profundo e espiritual, semelhante ao de uma mulher em trabalho de parto, lutando contra as dores e o fluxo de sangue. Os oceanos bramavam, as montanhas se partiam e os ventos uivavam como almas atormentadas. Cada árvore, cada pedra e cada gota de água parecia pulsar com uma tensão crescente. Foi então que o anjo fez sua proclamação. O momento do nascimento estava se aproximando. O mundo inteiro é permeado pela presença do seu Criador. À minha frente, um mapa mundial se desenhava, mas não era composto por fronteiras ou nomes de países. Era como uma tela pulsante e ferida, repleta de cicatrizes e chagas abertas. Todas elas pulsavam de dor, clamando em uníssono: chega, Senhor, venha nos salvar. Mas a visão não parou por aí. Cães, despertando de seu sono milenar, começaram a uivar, enquanto tempestades assumiam formas impossíveis, como se espíritos antigos ganhassem vida no ventre das nuvens. Os rios se tingiam de vermelho, enquanto criaturas marinhas se espalhavam, inertes, pelas praias. O céu, em plena luz do dia, mergulhava em uma escuridão inquietante. Relâmpagos cortavam o horizonte, trazendo consigo nomes, avisos e destinos. As pessoas, alarmadas, levantavam os olhos para o céu, mas logo desviavam o olhar, buscando consolo na tecnologia, na ciência e nas promessas vazias de falsos profetas. Diziam que era apenas a natureza, que era apenas o clima, que tudo aquilo era normal, mas não percebiam que por trás de cada fenômeno havia uma mão batendo à porta, um Deus que não se cala,
um céu que clama incessantemente. Foi então que fui elevada a um patamar mais alto, não em direção ao céu azul, mas a uma dimensão profética. No vasto firmamento, onde Deus inscreve seus sinais, uma lua de um vermelho profundo se destacava, cercada por 7 estrelas tão brilhantes que pareciam ofuscar até mesmo o sol. Cada uma dessas estrelas simbolizava um momento crucial, um tempo destinado a se concretizar. E então, uma voz ressoou, ecoando pelo espaço. São as trombetas que soam, mas nem todos as ouvirão. À medida que os clipes atravessam nações antigas, cometas riscam o céu, traçando linhas de julgamento. Luzes dançam como anjos entre as nuvens, delineando a tênue fronteira entre a graça e o juízo. Nada acontecia por acaso. Cada evento seguia uma sequência clara e bem definida, uma trajetória prevista desde a eternidade. Então, ocorreu a cena mais aterradora. O céu se abriu como uma cortina rasgada, e por um breve momento, uma luz tão intensa irrompeu que era impossível fixar o olhar nela. Era como se o amanhecer da eternidade estivesse se revelando, mas ao mesmo tempo, trazia consigo o peso do julgamento. Tudo ao redor parou. As estrelas pareciam conter a respiração, e uma voz poderosa, tão imensa quanto as águas, ecoou pelo espaço. Quando virem este início, levantem as cabeças, pois a salvação está próxima. No entanto, ninguém olhou para cima, ninguém ergueu a cabeça. Todos buscavam abrigo e controle, mas não o entendimento. Não se tratava de uma luta pela sobrevivência, mas sim de uma luta para despertar. Retornei à terra em espírito, e ao olhar para o céu, vi uma cruz de luz surgir. Ninguém a anunciou, ela simplesmente apareceu. Nenhuma agência de notícias a mencionou, mas ela se destacou, clara e visível. Apenas alguns a avistaram. Aqueles que a viram caíram de joelhos nas ruas, nos telhados e nos campos, chorando e orando, não por bênçãos, mas por perdão. O anjo decidiu deixar uma última mensagem antes do desfecho da visão. A terra clama e a vida se manifesta, mas a verdadeira resposta vem do coração humano. Aquele que tem ouvidos, que ouça. Em seguida, tudo se envolveu em escuridão. Não era uma escuridão vazia, mas sim densa e repleta de significado, como o silêncio de um violino prestes a revelar sua última e mais clara nota. Dentro de mim, era como se uma trombeta tivesse soado, convocando-me à vigilância e à consciência. Não se tratava de uma metáfora ou de uma simples imagem. Era algo palpável, uma realidade que já se desenrolava. E após o sussurro das estrelas, o céu não se tornou um vazio. Ao contrário, ele se encheu de uma presença intensa, carregada de reverência, como um violino prestes a revelar a última e definitiva verdade. Meu espírito se elevou novamente, mas desta vez não testemunhei catástrofes, exércitos ou chamas devorando o céu. Em vez disso, vi rostos, mãos e joelhos dobrados em oração. Havia uma simplicidade nas expressões que irradiava uma luz intensa. O anjo permaneceu em silêncio, e eu não precisava de palavras para compreender. Foi como se uma janela se abrisse, revelando os segredos mais profundos da terra. Um pequeno remanescente. Não eram figuras famosas, não ocupavam púlpitos ou catedrais, e não atraíam olhares curiosos. No entanto, nunca foram esquecidos pelo céu. Observei idosos com bíblias desgastadas repousando em seus colos. Vi crianças que, envoltas em cobertores, faziam suas orações, enquanto no cômodo ao lado, seus pais se envolviam em discussões, sempre preocupados em prestar atenção nelas. Vi jovens com lágrimas nos olhos, erguendo as mãos para um céu que parecia ser ignorado pelo mundo. Em um quarto envolto em sombras, avistei uma mulher solitária, sua figura suavemente banhada pela luz tênue de uma vela. Sua voz, cristalina como o fluxo de um rio, ecoava incessantemente 3 palavras: Vem, Senhor Jesus. A cada repetição, sua determinação parecia aumentar, até que, de repente, a luz da sua fé iluminou todo o ambiente ao seu redor. Então, percebi que ela não estava sozinha.
Em diversos cantos do planeta, em lares modestos, porões ocultos e igrejas subterrâneas, encontrei corações pulsando em uníssono. Estavam todos conectados por uma teia invisível de oração e amor, formando um verdadeiro enxame de solidariedade e esperança. Não era apenas uma corrente qualquer, era uma corrente de luz. Sob a sombra de uma árvore, vi homens ajoelhados, imersos em um silêncio profundo. Acima deles, uma pomba dourada flutuava, como se guardasse aquele momento sagrado. Então, ouvi uma voz ressoar. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu. Não se tratava de uma cena isolada, mas de uma vibrante rede de adoração e compromisso espiritual. Eu testemunhei porões sombrios, garagens geladas e cozinhas modestas, sem nenhuma estrutura elaborada ou música grandiosa. Era apenas o Evangelho em sua essência, a comunhão genuína e as lágrimas que purificam a alma. Enquanto o mundo se encantava com mega-estruturas, palcos grandiosos e luzes vibrantes, o céu contemplava aquelas pequenas fogueiras acesas na escuridão e se emocionava por elas. O anjo me revelou: eles não buscam a fama, mas sim o rosto de Deus. Não desejam as bênçãos, mas anseiam pelo doador. Não aguardam o fim por temor, mas por amor, pois sabem que Jesus está próximo. Ajustem suas lâmpadas. Observei uma jovem que, ao desligar o celular, se dedicou a abrir a Bíblia. Vi uma mãe que, ao apagar a televisão, se sentou com seu filho para ensiná-lo os salmos. Também testemunhei um homem que, ao fechar as redes sociais, se ajoelhava em silêncio todas as noites. Não se tratava de uma exibição pública, mas de uma oferta íntima e secreta, semelhante a uma gota de óleo derramada sobre a cabeça do Messias. Também pude perceber o contraste final. De um lado, 2 fileiras de pessoas, aquelas que mantiveram suas lâmpadas acesas. Do outro lado, estavam aquelas que permitiram que suas luzes se apagassem. A primeira fila exibia tochas firmes, brilhando intensamente mesmo na escuridão da noite. A segunda, por sua vez, zombava e ria, afirmando que ainda havia tempo. No entanto, quando o sino da meia-noite soou, apenas uma das filas avançou em direção à porta. Então percebi que esse despertar não se tratava de um espetáculo, mas sim de uma separação nítida. O trigo foi separado do joio. A noiva se preparou para encontrar o noivo. Não era uma multidão, nem um exército. Era um pequeno rebanho, mas que carregava em seu interior o poder do Espírito. O anjo fixou seu olhar em mim e declarou: eles não brilham para si mesmos. Brilham para iluminar o caminho, pois a noite é sombria. No entanto, o rei está a caminho, e os corações já sentem sua presença. Nesse momento, lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto, não de dor, mas de esperança. Após tantas visões de causas perdidas e desilusões, eu finalmente havia vislumbrado a beleza oculta do corpo de Cristo. Não em palácios, mas em desertos. Não em meio a multidões, mas de joelhos. Não em títulos, mas em corações que se rendem. Foi assim que compreendi. O arrebatamento não será destinado àqueles que realizaram grandes feitos, mas sim àqueles que amaram intensamente e foram profundamente amados em retorno. Foi como se eu estivesse caindo de uma altura sem fim, não por medo, mas por uma profunda reverência. Deixei a eternidade para trás e retornei ao tempo, sentindo minha alma voltar ao corpo como um rio que reencontra seu leito. As visões se dissiparam, mas o eco daquela experiência ficou gravado em minha carne, como uma marca invisível. A cada batida do meu coração, uma única ordem ecoava em minha mente: fale, não fique em silêncio. Quando finalmente abri os olhos, encontrei-me em uma cama de hospital, envolta em uma luz suave. O som dos monitores e as vozes abafadas dos médicos preenchiam o ambiente. Foi então que senti uma mão segurando a minha. Era a mão do meu filho. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, sem que eu soubesse exatamente o porquê. Já havia ouvido dos médicos que meu coração parou por alguns minutos, e sabia que, para a ciência, eu estava morta. No entanto, para mim, a morte não era o fim,
Eu não havia retornado apenas para sobreviver. Voltei com uma missão. Nas semanas que se seguiram, tudo ao meu redor parecia estranho e diferente. Eu ainda estava viva, mas definitivamente não era mais a mesma. Uma sensação de sono espiritual pairava sobre as cidades, como uma névoa densa e opressora. Segui adiante, mas percebi que o fogo que havia testemunhado em minhas visões não queimava ali. Caminhei pelas ruas de Milão, e a cada passo, tornava-se impossível silenciar os gritos da terra e o sussurro do céu. Não consegui mais esconder a verdade. A trombeta havia soado, e eu não podia ignorar. Quando comecei a relatar as experiências que vivemos, muitos duvidaram de mim. Alguns me rotularam de fanática, outros de louca. No entanto, havia aqueles que se emocionaram, que se ajoelharam em oração. Muitos começaram a buscar a luz antes mesmo do amanhecer, abrindo as escrituras com uma sede insaciável pela verdade. Não voltei para convencer, mas para alertar. A mensagem que recebi ecoa como uma chama viva ardendo no fundo do meu ser. O tempo se esgotou, o sinal final soou. Israel voltou ao seu centro, enquanto o mundo estabelece o trono do homem. A terra geme, o céu se manifesta, e a igreja se divide entre aqueles que dormem e os que despertam, entre os que fingem e os que amam de verdade. O arrebatamento não é para os curiosos, mas para aqueles que estão preparados. O rei não hesitará. Não espere por outro sinal, pois não haverá mais nenhum. Meu coração não é mais o mesmo. Acordo todas as manhãs como se fosse a última, e vou para a cama todas as noites com a certeza de que Jesus pode voltar enquanto descanso. Não sei o dia exato, mas sinto que estamos à porta. O clamor final já foi feito, e apenas alguns, muito poucos, conseguem ouvir. Sou uma mulher simples, nascida em um lar modesto. Cresci imersa na Torá e fui moldada por histórias antigas. Hoje, porém, carrego em mim a marca do fogo do Messias, que meu povo ainda não reconhece. Não o vi com meus olhos, mas conheci sua essência com minha alma. E posso afirmar, com todas as minhas forças, ele é real, ele está perto e está batendo à porta. Se você chegou até aqui e leu, ou ouviu estas palavras, eu imploro. Não espere até o último minuto. Não viva como se o amanhã fosse garantido. Não adie seu sim. Reflita, perdoe, ame. Seja vigilante e mantenha o óleo em sua lâmpada, pois a noite é longa e o amanhecer se aproxima. E não falo isso apenas como uma metáfora, mas como a gloriosa manifestação do Filho de Deus. Eu, Rebeca, sou uma testemunha viva disso. Para aqueles que têm ouvidos para ouvir, eu digo: acorde. Nosso Senhor virá em breve. Se você permaneceu comigo até o final, é porque algo tocou profundamente seu coração. Por isso, convido você a dar um pequeno passo. Um passo simples, mas que pode transformar tudo para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guie em toda a verdade, sempre. Que história incrível e transformadora. A Bíblia nos traz uma mensagem poderosa em Romanos, capítulo 13, versículo 11. E eu compartilho isso com vocês. É fundamental que reconheçamos o tempo em que vivemos. Já é hora de despertarmos do sono, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando começamos a nossa jornada de fé. Agradeço imensamente, Rebeca, por nos presentear com essa experiência tão intensa e necessária. E a você que nos acompanhou até aqui, que as bênçãos do céu iluminem sua vida. Mantenha sua lâmpada acesa e seu coração atento. Não aguarde por outro sinal. Nos encontramos no próximo vídeo.